Quem acompanha o canal sabe que eu sou louca por podcast, né? Eventualmente eu comento um outro programa que eu acho que tem a ver com o tema que a gente fala aqui nos vídeos. E fazer um top 5 dos que eu mais gosto. Eu não convivo com muitas pessoas que escutam podcast e eu acho isso um grande desperdício. Podcast, pra quem não sabe, é um grande programa em áudio, né? Às vezes eles variam de 40 minutos a 1h30. Você tem os podcasts que falam de determinados assuntos, tem 1 milhão. Lá fora isso é mais consolidado, então tem uns gringos que são legais, mas eu confesso que como eu escuto muito assim, eu escuto enquanto eu tô correndo na praia, eu escuto quando eu tô indo voltando do trabalho, eu às vezes eu escuto quando eu tô lavando louça, eu gosto de coisas em português, coisas que eu acho que vão me acrescentar. Uma coisa muito legal do podcast é que são programas com várias pessoas, então às vezes vem gente de fora, especialista no assunto, e as próprias pessoas que participam do podcast te dão opiniões muito diferentes do que a gente lê no Facebook, do que a gente conversa na mesa de bar. E eles têm também, claro, um programa de financiamento, que você paga o quanto você puder por mês, e você entra num grupo exclusivo e tal, que enfim, é claro, é super opcional, óbvio. Então eu vou fazer um top 5 dos meus favoritos. Vou adorar se vocês quiserem recomendar mais. O primeiro deles é o mais clássico, eu acho que o mais óbvio pra quem vê o Panda, que é o Mamilos. O Mamilos é um podcast feito por mulheres, sempre pela Cris e pela Juva Lauer. Sempre tem um tema específico que eles trazem pessoas de fora pra conversar sobre um tema. E o mais legal do Mamilos é que eles sempre trazem pessoas do sim e do não. Então, sei lá, esses dias eles fizeram sobre, sei lá, aborto. Então eles trazem uma opinião favorável, uma opinião contra, mas sempre com uma posição de intermediar e da gente ouvir todas as opiniões. E é muito legal, porque você aprende muita coisa. Eles trazem gente de todas as áreas. Eles tiveram um programa muito legal sobre pesquisa científica, sobre o grande problema da CAPES, que eles cortaram as bolsas para 2019, o que isso significa para o mundo científico brasileiro. Trouxeram pessoas de humanas, de exatas, pessoas das grandes empresas. É muito enriquecedor. Além de ser produzido por mulheres, e se chama Mamilos por conta dos mamilos polêmicos, porque os temas são sempre polêmicos, mas a ideia é intermediar esses assuntos. O meu segundo podcast favorito é o NBW. O NBW é um podcast que fala sobre política, e é muito legal porque eles são muito cabeçudos, então você consegue entender e saber sobre várias coisas que às vezes você não pega no seu dia a dia, e tem todo um debate. São 3 amigos, o André, o Ulisses e o Barata. O André e o Barata moram em São Paulo e o Ulisses mora em Londres. Legal porque parece que o podcast começou quando o Ulisses se mudou e eles sempre conversavam por Skype sobre os assuntos mais relevantes da semana, porque eles sempre curtiram conversar. E daí eles fizeram a partir daí o podcast. Eu amo o NBW porque eles têm uma visão política muito crítica, não fica só nesse mundo de esquerda e direita, tem toda uma... Eles são jornalistas políticos, então tem toda uma coisa de entender mais profundamente, lembrar coisas do passado e debater de maneira não imparcial, porque eu não acredito nessas coisas, mas é de uma maneira mais justa, sem tanta paixão. E eu aprendo muito porque, enfim, a gente vive numa bolha, né, galera? Então eu gosto muito de ouvir uma visão mais fria das coisas. Esse é um podcast mais denso, né? Muito pelo assunto, porque é muito mais bem um bate-papo entre os 3, raramente entra uma outra pessoa. Aí o meu terceiro podcast, eu amo o Braincast, que também é da família B9. É um podcast, quase todos os podcasts são episódios por temas, mas ele é mais voltado para o mundo da comunicação. Robôs vão tirar o nosso emprego, fala sobre o jornalismo, sobre a publicidade, direcionada para o mundo de relação e comunicação. Eu amo, e esse é um podcast que eu falo que é mais bem-humorado, porque eles têm todo um processo de conversa, são vários amigos, enfim, eu fico rindo sozinha na rua com muita tranquilidade, mas ao mesmo tempo eles trazem um debate com uma qualidade profunda e muito foda. E essa mesma galera do Braincast faz o Mupoca, que eu amo também, assim, profundamente. O Mupoca, eu dou risadas e gargalhadas na rua. E o Mupoca debate mais tecnologia, comportamento, os grandes assuntos a respeito de, sei lá, privacidade. Muito engraçado. O Mupoca é muito maravilhoso porque é uma coisa mais descontraída, mais leve. O Braincast e o Mupoca quase sempre são com a mesma galera. Amo, é assim, a gente se diverte e absorve e debate e repensa. Tem o Naruhodo também, eu acho que já foi 5, né? Acho que é o 5º agora. O Naruhodo são pílulas. Correr na chuva
realmente molha mais, sabe? Coisas, ditados populares, e daí eles trazem isso para o mundo científico. São pílulas de 5 a 10 minutos que eles desvendam várias paradas muito maneiras. Ah, pra quem curte Rio de Janeiro, tem o Lado B, que é bem legal também. O último, que é mais recente, é o podcast do Emicida, que se chama Nós, com Z no final. E pra quem acompanha o Panda sabe que eu adoro esse mundo do rap. E o Emicida fala muito sobre música e música negra, e o universo da música, o universo do rap, o universo do hip hop, nacional e internacional. E assim, eu sou suspeita porque eu sou muito fã do Emicida. Eu acho ele de uma inteligência que é difícil de ver gente por aí, viu? E as colocações dele, os debates dele sobre a música, sobre o universo da música, sobre o universo da música negra, é realmente assim, cara, todo mundo devia assistir. Eu sou muito, muito, muito fã. Quase todos esses podcasts são de uma galera de São Paulo, mas são realmente os que eu mais gosto. E tem um monte de podcast, tem podcast sobre futebol, podcast sobre, enfim, pra tudo que você quiser. Tem até, inclusive lá fora, muito mais forte, podcast de histórias, né, de como se a pessoa contasse um livro, enfim. E a gente consegue absorver um monte de coisa sem precisar estar lendo ou sem precisar ver um filme. Isso tudo ouvindo, eu amo mesmo. Faço muito isso a caminho do trabalho, correndo. Super recomendo. Se você tem algum podcast pra me indicar, me indica. Se você curte algum deles, me fala. Eu sou muito fã. E sei lá, se você faz algum desses podcasts, vai saber, né? Conta pra mim, tá? Um beijo.